Oiê, então vamos fazer hoje minhas primeiras peças em cerâmica fria. Eu comecei abrindo a massa de argila da DAS com o meu rolo e também com o meu balizador. E aí, a partir disso, eu vou fazer 3 peças que são mais fáceis e que eu vi na internet. Começando então por um coração, você pode fazer ele à mão livre ou usar um molde, e eu acabei fazendo ele à mão livre mesmo, com minha peça de cortar. E também fiz o ajuste das bordas com o dedo molhado, e você pode fazer esse mesmo trabalho com a esponja umedecida também com água. Eu nivelei todas as bordas e a espessura dele e a peça está pronta. Depois disso, eu abri mais um tanto de massa com a mesma altura e eu fiz um molde à mão mesmo, sem nenhum modelo, fazendo bordas irregulares para fazer um porta Polaroid, um porta Instax. Então eu uso a própria imagem como modelo para fazer o recorte no centro e também nivelo, ajusto as bordas dessa peça com o dedo umedecido. Você pode fazer esse mesmo trabalho também com a esponjinha, e eu usei um apoio ali para retirar, para descolar essa peça da minha base de mesa. E por fim, eu tinha pensado em fazer um pratinho, eu acabei mudando de ideia, por isso que eu tenho uma caneca ali ao lado, e fiz um segundo porta-polaroid que é modelado no tipo envelope. Eu vi esse exemplo no Pinterest, eu achei bem bonitinho, e aí depois de fazer um retângulo, eu marquei onde seria a língua do envelope e tirei o excesso de altura para fazer o desnível e a diferença que você tem ali entre as partes do envelope para o fechamento do papel. Essa parte foi só raspar o excesso de massa da parte inferior, e depois disso também você pode fazer o mesmo trabalho de nivelar, de homogeneizar e de alisar a superfície também, seja com os dedos umedecidos ou com a esponjinha também umedecida com água. Eu acabei fazendo com o dedo para ter mais controle e finalizei essa peça fazendo um detalhe com coração, que eu utilizei na sequência esse coração para decorar o nosso envelope como se fosse ali uma estampa ou um selo para fechamento da língua do envelope. Então eu fiz esse coração também de olho, também utilizando algumas ferramentas para recorte, para detalhes, e depois disso eu fixei o coração na parte superior do envelope, fazendo também o molde, também o modelo do recorte da imagem da Polaroid para encaixar essa foto depois da peça seca. Ajustei ali alguns detalhes necessários e esperei 2 dias para que as peças ficassem totalmente endurecidas e secas. Depois do tempo, eu fiz então os ajustes das peças com a lixa fina, e é necessário que você lixe para que as peças fiquem lisas e que elas fiquem melhor finalizadas e que elas tenham então uma cor mais bonita, e eu ajustei tanto as laterais quanto as partes superiores. Depois de lixadas as peças, eu fiz a pintura. Eu usei a tinta Acrylex PVA, que eu já mostrei num vídeo anterior para vocês, e eu escolhi cores bastante básicas para fazer a coloração dessas peças. Então, para o envelope, eu comecei pintando o coração superior com a tinta vermelha, e também eu fiz na sequência uma mistura de vermelho com branco, que é a junção e a finalização da cor rosa, para pintar o meu coração. Fiquei com bastante medo de que a tinta não fosse suficiente, então essa é uma preocupação que você precisa ter quando faz misturinha, porque depois pode ser que você não atinja o mesmo resultado. Mas acabou dando tudo certo e foi possível usar a mesma quantidade e a mesma mistura de cor para a peça inteira, mas foi bem em cima do laço, como vocês podem ver. E aí, até para não ter nenhum ajuste, ela não ficar bonitinha, ela ter uma boa finalização, eu fiz todo o contorno desse coração com a tinta vermelha, criando aí um contraste de cores, então em vermelho e rosa, que são cores que são
parecidas e que eu acho que fica uma combinação bonita. Depois de fazer essa mistura, eu fiz também um detalhe para o envelope em pontilhados azuis. Eu achei que ficou bonitinho e criou ali um diferencial para a peça do envelope. Esse contorno eu fiz em toda a extensão dele, seja na parte superior e na parte inferior, e aí ele ficou todo pontilhadinho. E por fim, a terceira peça, eu também fiz uma misturinha. Eu fiquei um pouco sem criatividade, sem saber o que utilizar de cor. E aí, como eu gosto de um azul claro, eu misturei o branco e o azul escuro e cheguei num azul bebê bem bonito. E foi essa cor que eu usei para pintar a peça inteira. E dessa vez eu não errei na quantidade, deu certinho a mistura realizada e inclusive sobrou um pouquinho de tinta. E nesse caso eu também pintei as laterais. Eu achei que ficou um acabamento mais bonito para essa peça. Eu esperei que as peças secassem por um dia inteiro e aí, estando secas, eu passei o verniz acrílico para um melhor acabamento e para que as peças fiquem, então, com aquele aspecto lustroso, bonito que muitas cerâmicas têm, mas você pode usar um acabamento também diferenciado que não fique brilhante. Esse verniz que eu usei é do tipo brilhante, também da Acrylex. E aí, ao final, você tem as 3 peças finalizadas. Eu poderia ter dado mais uma demão de tinta, poderia também ter finalizado com mais verniz, mas eu achei que elas ficaram bonitas dessa forma. Agradeço vocês pela audiência, me sigam para mais vídeos, para mais peças e curtam também esse vídeo caso você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima!